Bom dia, igreja, graça e a paz. Bom dia para você que está nos assistindo pela internet agora ou em qualquer outro momento. A minha oração é que Deus fale aos nossos corações. Queridos, você já perdeu uma oportunidade na sua vida? Quem já perdeu? Eu também. Você já se perguntou por que você perdeu essa oportunidade? É sobre isso que eu quero falar hoje. Nesse texto que a gente vai se debruçar hoje, é uma narrativa que vai falar de um homem que foi chamado por Deus, como eu e você, e a forma como ele resistiu, e ele poderia ter perdido essa oportunidade. Muitas vezes dentro das nossas casas, né, no nosso próprio lar, a gente ouve coisas que trazem crenças limitantes sobre nós. Você ouve que você não pode, que você não consegue, e aí você vai crescendo e acreditando naquilo. E as oportunidades surgem, nós estamos iniciando um novo ano, talvez você tenha recebido já uma proposta aqui na igreja mesmo, e você disse, não é para mim, tem uma outra pessoa melhor do que eu que pode fazer isso. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração que você pode sim, e que talvez você esteja lutando com essas crenças limitantes. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, a gente vai ler do 25 ao 33, a minha versão é Almeida, século 21, tá? Mas fique à vontade, e não vamos projetar esse texto, eu quero que você abra mesmo, se você tiver a sua Bíblia aí, ou então você acessa o seu dispositivo, tá? Números 13, do 25 ao 33. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 25, do capítulo 13, tá? De Números. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhe o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram, fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Fecha mais uma vez os seus olhos, vamos orar. Paizinho, eu te agradeço por essa palavra que foi lida. Eu sei que Tu tens algo poderoso para nos ensinar essa manhã. E eu peço, Pai, que quanto a mim o Senhor possa me esconder atrás da Tua cruz. Eu sei que eu não sou digno nem de estar aqui pregando a Tua palavra, mas o Senhor olhou para mim e me chamou, Senhor Deus, e me colocou aqui, apesar, Pai, das minhas crenças limitantes. E hoje eu peço que em nome de Jesus, por meio desse texto da Tua palavra, o Senhor fale também ao coração dos meus irmãos, daqueles que nos assistem, daqueles que já desistiram, Pai, de avançar, para que hoje o Teu Espírito Santo fale aos seus corações. E o Senhor levante aqui mesmo, nessa comunidade, uma multidão de voluntários, Pai, pessoas que vão deixar essa manhã de se limitarem, Pai, porque elas têm um Deus que é maior do que as suas limitações. Fala, Pai, aos nossos corações, é que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse texto que a gente acabou de ler, um texto do Pentateuco ali, no Velho Testamento, ele vai contar essa narrativa do chamado de Moisés para retirar o povo dele do Egito e levar para a terra prometida. Esse texto, ele transcende
apenas essa história de um povo que sai de uma terra da escravidão para ir para uma terra onde vai ter liberdade, onde mana leite e mel. Ela trata da história da salvação também, porque o Egito é o mundo que nós vivemos, né? Um mundo que está morto no maligno. A escravidão é o pecado que escraviza cada um de nós. E esse percurso é todo esse processo que cada um de nós tem vivido. E o lugar que nós vamos, nós sabemos, todos aqueles que entregarem suas vidas para Jesus irão estar eternamente com Cristo. Então, essa história é a história da salvação. E nessa história da salvação, eu e você estamos incluídos. Deus chamou eu e você para desempenhar um papel nesse plano de salvação, e esse plano inclui o seu trabalho secular, inclui a pessoa que você escolheu para viver junto, para casar, escolheu os estudos que você escolheu para fazer. Todas as coisas que você está envolvido têm a ver com esse plano. Então, cada oportunidade que aparece para você e por algum motivo você rejeita, você acaba retardando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E isso aconteceu com Moisés. Então Moisés foi chamado e agora Moisés começa a dar desculpas. Na verdade, ele tinha crenças limitantes. Olha só que interessante. O próximo slide aí, as crenças limitantes de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, né, vocês sabem da história, Moisés fugiu para o deserto, que tinha matado lá o soldado egípcio, e ele ficou 40 anos ali, de um lugar que ele vivia, do palácio, agora ele estava vivendo no campo, pastoreando ovelhas. E aí, a primeira coisa, né, quando ele se depara ali com Deus, na sarça ardente, ele fala assim para Deus: quem sou eu, lá em Êxodo 3:11, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha aí, uma crença limitante. Será que você já disse para você algum dia isso? Quem sou eu para cantar no louvor da memorial, para pregar, para fazer qualquer coisa que Deus esteja colocando diante de você? E Deus falou assim para Moisés. O diálogo eu não transcrevi aqui, mas você pode ler na sua casa, e cada crença limitante de Moisés teve uma resposta de Deus. E Deus falou para ele assim: Moisés, eu vou estar contigo. Então, se você colocou aí um paradigma na sua frente, algo que te limita, Deus fala para você também: eu estou com você. Aí Moisés falou: quando eu disser aos israelitas, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Aí Deus falou assim: fala que o eu sou falou com você. Fala que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó falou com você. Eles vão entender. E aí Moisés continuou nas suas crenças limitantes. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Aí falou: então você faz o seguinte, você vai fazer 2 sinais diante deles. O primeiro, joga o teu cajado aqui no chão. Aí o cajado virou uma serpente. Agora pega esse cajado pela cauda, né? Agora pega a serpente pela cauda, e ela virou de novo um cajado. Esse vai ser o primeiro sinal que você vai fazer para que eles acreditem. Se eles não acreditarem, então você coloca a mão no seu peito, e aí Moisés colocou, e quando tirou a mão estava leprosa. Coloca de novo, e agora tira, e a mão estava curada. Esse vai ser o segundo sinal que você vai fazer. Mas Moisés continuou, ele não estava convencido. Não, Senhor, mas eu não consigo. E aí ele vai e diz: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. E aí Deus falou assim: Moisés, quem fez o homem? Quem fez a boca? Quem fez os ouvidos? Eu vou dizer para você o que você vai falar. Mas Moisés ainda continuava resistindo. E por fim ele fala: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Não é assim que a gente faz, irmãos? Então, diante das coisas que aparecem diante de nós, não é para mim. Envia outra pessoa. E aí Deus fala: olha só, Arão está vindo. E ele vai se encontrar com você. E ele vai falar por você. Ele vai ser o seu apoio. Quando você tiver que falar ao povo, ele vai falar por você. E aí Moisés não teve mais argumento e ele acabou indo. Será que Deus não tem insistido com você, colocado coisas diante de você, e você está inventando um monte de desculpas, mas na verdade você está lutando contra crenças limitantes,
que você aprendeu em algum momento da sua vida, dizendo para você que você não era capaz? Então, meu irmão, minha irmã, você pode quebrar isso hoje em nome de Jesus. Quando eu era criança, eu estabeleci uma crença limitante na minha cabeça. Por conviver num lar disfuncional, eu ouvi as pessoas falarem mal das pessoas que vinham aqui na frente. Meu pai era um cara muito crítico, então ele sempre falava, aquele ali é orelhudo, aquele ali não sei o quê. Ele botava defeito nas pessoas, né? E ele ironizava aquelas pessoas que vinham aqui na frente. Então, eu, criança, vendo aquilo, eu coloquei na minha cabeça, eu nunca vou na frente de uma igreja. Estabeleci isso aí. E por anos foi assim. Por anos eu entrava numa igreja, sentava lá no fundo, acabava o culto e eu saía fora. Era um pensamento limitante. Mas hoje eu estou aqui, porque diante de todos os argumentos que eu coloquei diante de Deus, Ele foi fazendo como fez com Moisés, Ele foi quebrando cada pensamento limitante que eu tinha. E Ele quer fazer isso com você também, porque, meu irmão, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem um potencial que nem você mesmo imagina. E Deus quer fazer muito por você e por meio da sua vida para o plano de salvação. Porque no final de tudo, é tudo sobre o plano de salvação. A saída do Egito, do mundo, da escravidão do pecado, para a terra onde mana leite e mel, o céu. E Ele quer usar a sua vida. E tudo que você está envolvido tem a ver com esse plano. A gente que fica separando, isso é secular, isso é espiritual, tudo faz parte de um plano. E cada situação que acontece na sua vida é Deus operando, só que você retarda o processo. O processo vai acontecer. Se você resistir, você não aceitar, você vai perder a bênção, né? Porque enquanto Deus abençoa outras pessoas por meio de nós, Ele nos abençoa também. Mas quando você resiste, Ele pega outra pessoa e faz, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, mas você pode fazer parte disso. Então, está na hora de cada um de nós se posicionar e falar, eu vou parar de resistir ao Senhor. Eu também não tenho capacidades, querido. Eu também olho para mim mesmo e falo, poxa, eu não tenho condições. Mas eu me coloco na presença de Deus e por Ele as coisas vão sendo feitas, porque o poder é dEle. Então, se você tem se sentido assim, Deus está chamando você também. E Ele quer que você quebre na sua mente esses pensamentos que têm te limitado, que não têm deixado você avançar. Amém? Então, a gente vai ver na palavra agora como você pode vencer esses pensamentos, essas crenças limitantes. A primeira coisa, mudando a forma como você se vê. Como você se vê? Você já percebeu que às vezes as pessoas pensam mais de nós do que nós mesmos? Eu tenho isso, né? Eu luto com a baixa autoestima. Então, às vezes eu ouço as pessoas falando de mim, né? E eu falo, poxa, será que estão falando de mim mesmo? Não é assim que eu me vejo, né? Então, eu me vejo sempre muito inferior do que as pessoas falam, mas é o meu pensamento limitante falando comigo. Então, às vezes, né, você tem um potencial tão grande, mas você olha para si mesmo e se acha um nada. Isso aconteceu também lá com o povo. Veja só, Números 13, 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Ou seja, nós nos víamos como gafanhotos e no pensamento deles, aquele povo via eles também como gafanhotos. Ou seja, será que você se acha um inseto também? Você já se sentiu um inseto? Alguém já? Eu já. Em algumas situações, né, eu olhei para mim mesmo, cara, eu sou um inseto, não sou nada, né? Mas essa não é a imagem de Deus em você. Não é isso que você é, querido. Você não é um inseto. Você é a coroa da criação. Mas aquelas pessoas, então, 12 espias foram enviados, 10 se enxergaram como insetos. Então, foi a maioria, né? Então, é assim que muitas vezes a gente se vê. Como você tem se visto? Será que você mesmo tem se auto-sabotado, tem se depreciado? Eu não posso por isso, eu não posso por causa da minha família, eu não posso por causa disso. E a gente vai colocando barreiras, né, em nós mesmos, barreiras que não existem, elas só existem aqui na nossa mente, e você vai perdendo oportunidades. Então, esse povo se enxergava assim. Provérbios 23, 7, a parte A, ele vai definir bem esse tipo de pensamento. Ele diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Em outras versões ele vai dizer, assim como o homem imagina, assim ele é.
Então, assim como você pensa sobre você mesmo, assim você é. Que pensamentos, né? Como você tem se enxergado em relação ao seu casamento, em relação à sua paternidade, à sua profissão, ao seu ministério? Será que é essa a visão que Deus tem de você? Com certeza não é, queridos. Deus enxerga muito além e Ele vê o potencial que está dentro de você. Mas você tem se autolimitado, você tem se autossabotado, e os anos vão passando, e tantas oportunidades que estão sendo colocadas diante de você, você perde. Então, se esse ano mesmo, pastor Christian, alguém aqui chegou para você, meu irmão, poxa, vem servir aqui com a gente, né? Vem ser um voluntário aqui, quebra esse paradigma, quebra essa crença limitante, se apresenta, vai lá fazer. Você vai ver que era algo que estava na sua mente, te atrapalhando, te limitando, e você pode fazer isso. Amém? Então, pense como você tem se enxergado, né? E coloca para Deus, né? Deus, como o Senhor me vê? E você vai sempre ouvir dele: você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Meu irmão, eu e você, apesar das nossas limitações, a gente pode ir muito mais além. Amém, igreja? Basta a gente quebrar esses pensamentos que nos limitam, que são pensamentos do inimigo sobre nós, não são os pensamentos de Deus. A segunda coisa, para a gente vencer os pensamentos limitantes: conformando a sua mente à palavra de Deus. Então, a primeira coisa, muda o jeito como você se enxerga, tá? Não se ache um inseto, isso é um pensamento do inimigo para a sua vida, se enxergue como Deus te enxerga. E a segunda, você precisa conformar, alinhar a sua mente à palavra de Deus. O texto de Números 13, 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que Deus ia fazer com aquela terra, irmãos? Ele ia dar, ele já não tinha falado? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés tinha um relacionamento com Deus. O povo via Moisés ter um relacionamento com Deus, mas o povo não tinha um relacionamento com Deus. Por isso, eles não conseguiam entender o plano de Deus, o que Deus estava executando. Eles não conseguiam entender o propósito da saída do Egito, tudo aquilo que eles tinham vivenciado no caminho, né? A nuvem que cobria eles de manhã, a coluna de fogo que guiava eles à noite, o mar que se abriu, enfim, eles viam aquelas experiências, mas eles não tinham intimidade com Deus. Então, a mente deles estava conformada com o mundo, com o Egito, estava conformado com a escravidão do pecado, e eles pensavam por esse prisma, e por isso eles não conseguiam compreender aquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus já tinha dito, a palavra de Deus já tinha declarado sobre eles: essa terra é de vocês, vocês só vão lá olhar e trazer para o povo aquilo que eu já dei para vocês, e mostrar: olha, realmente a terra é maravilhosa, nós vamos subir e vamos tomar posse daquilo que Deus já deu para nós. O que Deus já prometeu para nós, queridos? Né? O que a palavra dele garante para nós e que você não tem tomado posse? Então, Deus já tem promessas para o seu povo, né? Ele tem promessa de salvação para nós, por meio de Jesus Cristo, mas muitos de nós ainda caminham com medo da morte, com medo de não ter a salvação, mas ela já está entregue a você por meio de Jesus Cristo. Você só precisa tomar posse. Quantas outras coisas Deus já deu para nós e nós não recebemos ainda? Porque estamos debaixo dessas crenças limitantes, que diz que você não pode, que diz que você não merece. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, por esse relacionamento com Ele, e conformar a nossa mente àquilo que Ele está dizendo. Você olha para o seu casamento, e o seu casamento não está bom. Você disfarça, vem aqui na igreja, dá um sorriso, faz de conta que está tudo bem, mas em casa não está nada bem. Mas o que a palavra diz sobre o seu casamento? O que é o casamento para Deus? O que a palavra diz sobre a paternidade, o seu relacionamento com os filhos? O que a palavra diz sobre as suas finanças? O que a palavra diz sobre a sua relação com o patrão e empregado? A palavra diz muitas coisas sobre isso, queridos. E a gente precisava conformar a nossa mente ao que a palavra diz sobre isso.
mas nós estamos aqui na igreja, mas muitas vezes distante de Deus, sem saber qual é o pensamento dele, porque não conhecemos a palavra. Outro dia eu estava conversando com um casal, e crises no casamento, e cada vez que eu ministro para um casal, eu percebo uma coisa. Sabe qual é o problema dos casamentos, queridos? Quando você vai lá conversar com um casal, o problema é o outro, não é assim? Um fica acusando o outro. Mas, no final das contas, depois que você passa 1h30, 2 horas ouvindo o casal se acusando, você faz uma pergunta simples para eles. Queridos, quanto tem sido o tempo que vocês têm investido com Deus? Seu tempo a sós com Deus. Quanto tempo, meu irmão, você tem passado lendo a Bíblia? Quantas vezes sua esposa viu você ajoelhado aqui nessa sala, clamando pela sua família? Quantas vezes você jejuou por esse problema que está aqui na sua casa? E ali a conversa acaba, queridos. Geralmente é isso. Problemas no casamento são problemas de afastamento de Deus. É assim, tá? Então você pode fazer 1000 cursos, 1000 casados para sempre, casais felizes, o que tiver por aí. Se você não botar o seu joelho no chão, se você não buscar a Deus, se você não ler a Bíblia, se você não deixar a palavra conformar a sua mente, seu casamento nunca vai mudar. A sua paternidade nunca vai mudar. A sua mudança nunca vai mudar. Porque só quem pode mudar o homem é Jesus por meio da sua palavra. O Espírito pode transformar você à medida que você se enche da palavra dele. Mas nós preferimos viver debaixo do relacionamento dos outros. Não é assim? O pastor Cristian, a Flávia tem um relacionamento com Deus e eu vou pegar as migalhas da mesa deles. Então a gente vive debaixo do relacionamento do outro. Como o povo vivia debaixo do relacionamento de Moisés. Ao invés desse povo se voltar para Deus, depois de tudo que eles tinham visto acontecer, eles ficavam olhando para Moisés e questionando se aquilo realmente era de Deus mesmo ou era de Moisés. Porque eles não tinham nenhuma intimidade com Deus, mas Moisés tinha. Vejam aí Romanos 12, 2, ele vai falar sobre como você pode transformar a sua mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você continuar lendo o texto de Romanos, ele vai falar que a transformação da mente se dá pela palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais a sua mente é transformada, ela é alinhada com o pensamento de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, minha querida, se você não tem vivido a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, é porque a sua mente não está conformada com a palavra. Falta mais leitura, falta mais tempo com Deus. Você tem um caderninho onde você se senta lá na sua casa. Não sei quem já viu aquele vídeo do Bill Hybels, a cadeira de Bill Hybels. Ele conta uma história de um homem que se sentava numa cadeira de balanço e ali ele teve o seu encontro com Deus. E todo dia ele se sentava naquela cadeira e conversava com Deus. E ali Deus começou a revelar o plano para a vida dele e para a família dele. Aquela família foi transformada. E Bill Hybels dá esse testemunho na igreja do que ele viu Deus fazer por meio da vida daquele homem, porque ele se sentava naquela cadeira. E ele faleceu depois, alguns anos depois de câncer, mas ele deixou um legado tremendo de restauração para a família dele, para a igreja que ele pertencia. Então, onde você tem se encontrado com Deus? Para que Ele possa conformar a sua mente à palavra dEle. Existe algo que eu aprendi que se chama diário espiritual. É uma boa forma de você ter um encontro diário com Deus. Então, você escolhe um cantinho lá da sua casa, um lugar que você gosta de ficar, você pega um texto bíblico, seja ele qual for, tá? Eu gosto de dar como exemplo Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você lê esse versículo, você pode criar 1000 interpretações, não é assim? Eu lembro que uma interpretação que eu vi foi bem interessante. Eu estava no caixa de um supermercado e tinha um rapaz lá na frente cheio de garrafas de bebida. E quando chegou a vez dele, o caixa do supermercado, eu acho que conhecia o rapaz, e falou assim: poxa, irmão, você vai beber? Aí ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa foi a interpretação dele, do texto. Mas, no diário espiritual, quando você se sentar para falar com Deus, você vai fazer 2 perguntas para esse texto. Seja o versículo que você pegar. O que a palavra está dizendo é a primeira pergunta.
E a segunda, como posso aplicar em minha vida? E aí, quando você fizer a primeira pergunta, ler o versículo não será suficiente. E você vai ter que ler Filipenses 4 todo. Talvez você vai ter que ler 3 também, para você poder entender o que é essa posso todas as coisas. E quando você fizer isso, você vai ver que Paulo está falando sobre os seus sofrimentos. Ele está falando, eu desci num cesto, numa muralha, eu fui açoitado, eu fui preso, eu sofri naufrágios, eu fui espancado. Posso passar por todas essas coisas com Cristo que me fortalece. Amém, igreja? Então, agora você vai fazer a aplicação. Como posso aplicar na minha vida esse versículo que você leu? Agora você sabe do que se trata. E você vai falar, certo, eu estou passando por sofrimentos também. Eu posso passar por eles com aquele que me fortalece. Amém, igreja? Está vendo como faz toda a diferença? Só aí você gastou 20 minutos na presença de Deus, fazendo um diário espiritual. Então, crie esse hábito de estar na presença de Deus, não lendo um currículo, peguei a Bíblia para ler em 1 ano. Aí você senta lá, lê um monte de capítulo, alguém te pergunta, o que você leu? Aí você nem lembra mais o que você leu. Você fez uma leitura, mas o texto não leu você. Então é melhor você pegar um versículo e deixar Deus falar com você e ter um tempo a sós com Ele, porque esse tempo com Ele vai transformar o seu dia. Não são 20 minutos, 30 minutos perdidos, são 30 minutos investidos. E aí lá na frente, no trabalho, né, Renan? Dá aquela pane no avião lá, o chefe vem, aquela cobrança, tudo, mas o Renan fez o diário espiritual dele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cara, eu estou passando por esse sofrimento aqui, mas com Jesus eu vou passar por ele. E eu vou dar uma resposta branda para ele. E o Espírito que está dentro de você, latente ali, porque você teve um encontro com ele ali de manhã, vai transformar aquela situação. Agora, se você se encheu do leão carnal, né, assistindo um monte de porcaria na televisão de manhã, acordando apressadamente, correndo para o trabalho, você vai agir na carne. Em cada situação que se deparar contigo, você vai colocar para fora aquilo que está dentro de você. Então, queridos, precisamos conformar a nossa mente ao que a palavra está dizendo para nós. E o povo conhecia o relacionamento de Moisés com Deus, mas não tinha relacionamento com Deus. E Deus já tinha declarado a palavra dele. E era só eles seguirem, porque a terra já estava entregue para eles. E, por fim, o último ponto aqui, como eu posso mudar essas crenças limitantes? Como eu posso vencer? Buscando intimidade com Deus. Intimidade que Moisés tinha e o povo não tinha. E aí o texto de Números 14, 2 e 4 vai dizer o seguinte: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, olha só, gente, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Isso mostra o distanciamento de Deus incrível, né? Depois de tudo que Deus tinha feito com aquele povo, eles são capazes de fazer essas declarações. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? A gente que é crente, né? A gente que serve o Senhor, não seria melhor estar lá no mundo? Está tão complicado aqui, é tanto problema na igreja, não seria melhor voltar para o mundo? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Deus tinha preparado um líder para eles, um líder segundo o coração dele, para guiá-los, mas o povo não tinha intimidade com Deus, o povo não queria ouvir a palavra de Deus, por isso eles rejeitaram aquele líder. E agora eles queriam levantar um líder para si mesmo. Será que vocês têm levantado líderes também para vocês? Homens que não têm nenhum relacionamento com Deus, mas que estão aí na internet pregando um monte de abobrinha, porque lá dentro do seu coração tem uma concupiscência, o desejo de ter mais, de ganhar mais, e aquelas palavras adoçam o seu ouvido. Às vezes a gente faz isso, queridos. A gente elege líderes que falem aquilo que a gente quer ouvir. Nós já decidimos, nós queremos voltar para o mundo, nós queremos voltar para o Egito, viver da forma como a gente vivia. Para isso, nós vamos escolher um líder que faça o que a gente quer fazer. Porque toda vez que um líder levantado por Deus confronta você, você rejeita ele.
Mas aquele líder levantado por Deus confronta você para te abençoar. E o fim daquele que não faz a vontade de Deus e segue esses tipos de líderes é a ruína, irmãos. Então, naquele momento, né, o povo não tinha nenhuma intimidade com Deus. Eles não tinham entendido nada o que Deus estava fazendo. E aí, Deus vai falar para eles. Em Números 12, 6, 8, ele vai falar sobre o líder que eles rejeitaram. E Deus diz o seguinte: e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. Então, de todos aqueles homens que serviam a Deus e Deus falava com eles, Moisés estava um nível acima. A intimidade dele com Deus era tanto que ele falava com Moisés face a face, tá? Uma ressalva aí. Ninguém viu a Deus, tá? E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés? Aqui já é um outro texto onde Miriam e Arão criticaram Moisés. Mas Deus comentando sobre o seu servo, o nível de intimidade que Moisés tinha com ele. Querido, se você quer vencer as suas crenças limitantes, esses pensamentos que impedem você de avançar, você precisa ter intimidade com Deus. Você não pode ficar comendo migalhas na mesa das pessoas. Casais que não avançam no seu casamento e que toda semana tem que receber a visita de um líder, está com algum problema no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você, habita em mim. Você acha que eu não tenho problema no meu casamento? Toda semana tem um BO para resolver. Mas eu resolvo. Eu e minha esposa, a gente senta e a gente resolve. Se a gente não consegue, a gente ora. A gente busca a Deus. Imagina se eu chamasse o pastor Cristian e a Flávia toda semana para ir lá em casa. Vocês iam viver lá em casa, né? Toda semana, queridos. Só muda de endereço. Agora, você não pode ficar comendo a migalha da mesa dos outros. Você tem que buscar intimidade com o Senhor. Então, quanto mais eu busco a palavra, mais eu sei lidar com a minha esposa, mais ela sabe lidar comigo, mais eu perdoo ela, mais ela me perdoa. E a gente vai caminhando de glória em glória, derramando graça sobre a vida do outro. Então, talvez você esteja vivendo essa vida religiosa de ficar comendo migalha na vida das pessoas que têm relacionamento com Deus. Mas Deus está chamando você para ter um relacionamento com Ele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E quando você fizer isso, a sua vida vai ser transformada. E aí agora você não vai mais comer migalhas. Agora você vai alimentar outras pessoas. Amém? Ok. E, por fim, eu queria contar uma história para vocês. Havia dois caçadores que eram... tem uma figura aí, tá? Para mostrar. Que eles comercializavam marfim. Então, eles foram para a África e um dia caçaram 2 elefantes. E aí, quando eles se aproximaram daqueles grandes elefantes para tirar o marfim dele, eles perceberam que o elefante tinha um filhote. E esse filhote... ele estava escondido ali nos arbustos, e eles ficaram com pena, pegaram aquele filhote e venderam ele para um circo. E aquele filhote foi sendo criado no circo, mas aquele filhote tinha guardado na sua mente, vocês sabem que memória de elefante, né? Tem até ele lembra das coisas, né? Não é como a minha. Ele lembra mesmo. E aquele elefantezinho, ele tinha lembrança daquelas planícies, da liberdade, do tempo que ele vivia ali. E lá no circo, ele deu muito trabalho, porque ele não aceitava ficar preso. Então, não tinha corda, não tinha corrente, não tinha grade, não tinha muro que detivesse ele, porque ele dava um jeito de fugir. E o problema é que aquele elefante ele foi crescendo. Tem a figura aí do elefante? É o último slide. E aí, é isso. E aí, aquele elefante foi crescendo. E se tornou um grande problema. O circo começou a levar multas, advertências, porque aquele elefante começou a causar transtornos. Então, quando chegou no momento, a veterinária do circo falou assim, né? Olha, eu acho melhor arranjar uma companheira para ele. De repente, ele se acalma, né? E colocaram ele, né, com uma fêmea. Ele passou um tempo com ela, mas não teve jeito, né? Ele continuava fugindo, continuava dando problemas. E, por fim, eles decidiram levar ele para o habitat natural dele.
E aí voltaram para a África, soltaram ele lá nas planícies, e ele se enveredou lá pelos arbustos e sumiu. Depois, quando eles voltaram para o circo, eles perceberam que a parceira do elefante, ela estava prenha, ia ter um filhotezinho. Então, aquele filhotezinho já nasceu ali no cativeiro depois de uns meses. E assim que nasceu, aquele treinador, ele se preocupou com o DNA, né? Vai que esse menino é rebelde igual o pai, né? Então deixa eu cuidar dele aqui. Então desde cedo eu já vou deixar ele preso, para ele entender que ele tem que ficar preso. E aí ele fincou uma pequena estaca no chão e amarrou o elefantezinho, e o elefantezinho no início tentou se soltar. Ele puxava aquela estaca, puxava aquela corda, mas ele via que ele não conseguia. E o tempo foi passando, e aquele elefantezinho foi crescendo, e se tornou uma atração no circo, porque as pessoas passavam, viam um elefante enorme preso num graveto, e ele não saía dali. Ali ele era alimentado, ali ele recebia sua ração diária, dali ele saía para o treinamento, para a sua apresentação, e voltava, e assim ele passou o resto da sua vida, preso naquela estaca. Ele nem imaginava o potencial que ele tinha, a força que ele tinha. Se ele quisesse, com um simples movimento, ele se soltava daquela corda. Mas ele permaneceu ali preso para o resto da vida dele. Meus queridos, talvez eu e você estejamos como esse elefantezinho que foi criado no circo, preso numa pequena estaca, que é um pensamento que você colocou na sua cabeça, uma crença limitante que tem impedido você de avançar no seu casamento, na relação com seus filhos, no seu trabalho, de conquistar coisas que Deus tem para você, que faz parte do plano dele para a sua vida, e você está aí, relutando, crendo nisso que está aí na sua cabeça, martelando a cada dia. Palavras que talvez você ouviu lá na sua infância, de que você não valia nada, que você não ia ser nada, mas hoje o Espírito Santo de Deus quer que você quebre essas crenças limitantes. Ele quer que você mude a forma como você se vê. Você não é um inseto, você não é um gafanhoto, você é o filho amado, você é a filha amada em quem Deus se alegra. Ele quer que você se conforme, conforme a sua mente à palavra dele. O que a palavra dele tem a seu respeito? O que a palavra tem de promessas para você? Siga por aí, e não pelo que o mundo diz. E ele quer que você busque essa intimidade com ele, não a intimidade dos outros, mas a sua intimidade, para que você possa falar: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de estar com ele. Ele fala comigo por meio da sua palavra, eu falo com ele por meio da oração, e eu tenho anotado aqui nos meus cadernos as respostas que eu pedi a ele. Então, meu querido, queria que você fechasse seus olhos agora, baixasse sua cabeça. O louvor está aqui já, e eu queria que você estivesse orando agora. E eu quero fazer um convite para você, eu quero orar com você. Assim como um dia eu tive que quebrar crenças limitantes na minha vida para poder estar aqui, talvez hoje você também esteja preso em algum tipo de crença, algum tipo de pensamento que tem impedido que você avance. Avance no seu casamento, avance no seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério. E eu queria convidar você que quer orar comigo agora, para sair do seu lugar, a igreja está orando, tá? Para colocar diante de Deus: Senhor, hoje eu quebro esses falsos pensamentos, essas crenças que me limitaram, e eu quero me colocar diante do Senhor para me tornar tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Sai do seu lugar, queridos, vamos orar agora juntos. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você também, que quer se apresentar diante do Senhor, quebrando isso e dizendo: eu não serei mais limitados por falsas crenças. Sai do seu lugar, vamos orar, pode vir aqui à frente, quero orar com você. Todos vocês que querem apresentar suas vidas, que querem crescer no ministério, que querem crescer da área espiritual, vem aqui, não tenha vergonha não, Eu tenho pensamentos limitantes, tenho crenças limitantes, você também tem, eu quero orar por você. Alguém mais? Você que está lutando no seu casamento e não tem vitória, você que está lutando na área financeira, tantas áreas nas nossas vidas, queridos, que estão amarradas, que não avançam. Você quer fazer isso? Colocar sua vida diante de Deus? Eu quero orar por você agora. Vou pedir para você que ficou aí no seu lugar, que não veio aqui à frente, fica de pé no seu lugar e levanta uma de suas mãos num sinal abençoador sobre essas pessoas, como eu, que estão aqui reconhecendo que temos sim
pensamentos que nos limitam, crenças que nos limitam, e nós queremos nos libertar, sim, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, porque ela toca os nossos corações e ela abre os nossos olhos para áreas da nossa vida, Pai, que simplesmente não temos vitória. Pai, nesse momento, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Cada um sabe, Pai, de si mesmo, cada um tem a área de fortaleza da sua vida, pensamentos que não nos deixam avançar, crenças que foram impressas nas nossas vidas lá na infância e que nós continuamos acreditando e achamos que somos incapazes, que não podemos fazer determinadas coisas, mas que isso é uma mentira do diabo sobre nossas vidas. Nós queremos repreender isso agora, Pai, em o nome de Jesus. Nos liberta, Pai, de tudo aquilo que nos aprisiona, para que nós sejamos verdadeiramente livres na Sua presença. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um desses meus irmãos que estão aqui e quebre na mente deles, no coração deles, cada crença limitante, para que eles possam ser livres nos seus pensamentos e possam amoldar os seus pensamentos à Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor pensa sobre eles. Eu te agradeço, Pai, por essa igreja, por quanto nós temos sido abençoados, Pai, e edificados aqui, e por quanto aprendemos neste lugar, Pai, o quanto o Senhor transformou nossas vidas aqui. E eu quero, Pai, pessoalmente, continuar caminhando e crescendo, Pai, de glória em glória. E eu quero que meus irmãos façam isso também, para que possamos avançar, Pai, para que possamos cumprir o plano de salvação para o qual o Senhor nos chamou para sermos agentes. E que por meio das nossas vidas, Pai, sem limitações, possamos alcançar a muitos. Espírito Santo de Deus, abençoa essas pessoas, Pai, abençoa a Tua igreja. Fala, Pai, aos nossos corações. Quebra, Pai, os grilhões, as correntes que nos aprisionavam ao velho homem. Abençoa os casamentos, Senhor Deus, que haja paz nos nossos lares. Converte, Pai, o coração dos maridos às esposas e das esposas aos maridos, dos pais aos filhos, para que os nossos lares, Pai, possam exalar o bom perfume de Cristo, Pai, para que sejamos testemunho na nossa vizinhança de como vive um discípulo de Jesus. Continua, Pai, operando e falando aos nossos corações. Nós queremos, Pai, experimentar a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade. Eu te agradeço, Pai, por esse momento na Tua presença, e te agradeço por essa palavra que falou primeiro comigo, Pai. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de mim. E eu sei, Pai, que um dia eu me tornarei tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. E eu te peço, Pai, que o Senhor faça isso também na vida dos meus irmãos. Que todo o potencial, Pai, que eles têm, seja revelado a cada dia, Senhor Deus, nessa caminhada com o Senhor. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, um aplauso.